Olá, eu sou Anne Collor e hoje vou te ensinar uma receita que é sucesso para o Natal. Um mini chocotone com cobertura de caramelo, que você pode fazer para presentear ou incluir no teu cardápio de Natal e vender muito. Eu quero desmistificar para vocês que fazer panetone é complicado. O peso, as quantidades dos ingredientes vão estar na descrição deste vídeo. Eu vou começar fazendo a esponja. Para isso, nós vamos estar utilizando fermento seco. Vou colocar aqui para fazer o primeiro passo da nossa esponja. Vou acrescentar o açúcar. Pode estar utilizando tanto açúcar refinado quanto açúcar granulado. Coloco uma colherinha de água para fazer uma pequena mistura aqui. Não se preocupem com a quantidade, é única e exclusivamente para a gente formar uma pastinha. Agora eu vou acrescentar a água. A água em temperatura ambiente, tá? Se você quiser, inclusive, dar uma pequena aquecida na água, pode aquecer. Mexo. E aí eu vou colocar a farinha de trigo. Misturo bem. Nós vamos formar um creme aqui. Não se preocupe se ficar ele bem firme, tá? Não tem o menor problema. Por que isso acontece? Porque às vezes você está utilizando a água, sua farinha pode absorver mais rápido, então não se preocupe com isso. O importante é que fique bem misturado. E eu falei sobre a temperatura da água porque vocês vão ver no decorrer da receita que nós vamos estar utilizando água gelada em um determinado momento também. São pequenos segredinhos que vão fazer toda a diferença e que vai fazer o seu chocotone ficar parecendo aqueles que a gente come famoso por aí. Vou cobrir agora com filme plástico. Se você não tiver filme plástico, pode ser também um saquinho. Cubro com filme plástico e eu vou levar para descansar, tá? Como é que eu vou fazer esse descanso? Você pode guardar agora dentro do forno desligado ou dentro de um armário ou tapado com um pano para que o nosso fermento triplique de tamanho, em torno de 40 minutos. Passados 40 minutos, você pode ver que a nossa esponja já triplicou de volume. Isso é sinal também que o nosso fermento agiu corretamente. Caso aconteça de passar 40 minutos, passar 1 hora e o seu fermento não desenvolveu esse gás assim de deixar inchado, provavelmente o seu fermento não está correto, tá? Às vezes ele está velho, às vezes ele está vencido. É bom prestar atenção porque nós vamos misturar diversos ingredientes, então, para dar tudo certo. Tira delicadamente. E vamos passar para o bowl da batedeira. O ideal é que seja uma batedeira planetária, para que ela tenha força. Mas você também pode fazer na mão ou ainda pode estar utilizando uma masseira, tá? Ou uma maquininha de fazer pão também dá certo. O que eu recomendo é que se você achar que está muito pesado, divide a massa em 2 e bata, faça todo este processo de batimento da massa em 2 etapas. Mas não tem o menor problema porque dá super certo. Vou misturar os ingredientes. Vou estar colocando aqui no bowl da batedeira, tá? Vou despejar aqui a esponja, açúcar, gemas. Vou colocar 1/3 da água. E muito importante, dica de ouro, tá? A água está bem gelada. Coloco um pouco de água e vou começar o batimento na batedeira, tá? Para incorporar. A partir de agora, eu vou acrescentar a água e a farinha de trigo aos poucos. Siga acrescentando com a batedeira em velocidade média.
Vou acrescentar um pouquinho de água. Eu vou seguir batendo por aproximadamente 20 minutos. Como eu já incorporei metade da farinha e da água, eu vou agora despejar o restante que eu ainda tenho aqui. A água e a farinha de trigo. Só para não voar, vou dar uma misturadinha com a minha espátula e vou bater em velocidade média por 20 minutos. Passados 10 minutos, nossa massa já está completamente incorporada. Nós vamos acrescentar sabor à nossa massa de panetone. Para isso, eu vou estar utilizando o preparo para panetone da Mix. Este preparo vai fazer toda a diferença na produção do teu panetone. Ele vai trazer sabor, umidade e maciez ao teu panetone. Aqui eu tenho pesado a quantidade exata que eu estou utilizando para essa quantidade de ingredientes, tá? Normalmente, este potinho, ele rende de 6 a 7 panetones, tá? Como eu estou fazendo meia receita, eu pesei aqui a metade da quantidade e vou acrescentar aqui na minha massa. Para dar ainda mais sabor, eu tenho aqui também o aroma para panetone da Mix. Vou colocar para bater mais 10 minutos, agora em velocidade alta ou até formar o véu, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho. Se passaram aproximadamente 20 minutos. Este tempo pode variar conforme a força da tua batedeira ou da tua maceira ou do teu bracinho aí em casa, tá? O que nós vamos fazer para saber se está no ponto correto? Nós vamos levantar a massa para ver se ela está abrindo o véu. Para isso, eu vou umedecer a ponta dos meus dedos com água ou com óleo. No meu caso aqui, vou estar umedecendo com água para levantar o véu e vocês verem se já está no ponto correto. Se vocês olharem aqui, só de eu ter levantado a batedeira, já está se formando o véu aqui no batedor. Olhem aqui, ó. Olha aqui. Ou seja, nossa massa está no ponto correto, mas eu vou molhar aqui os meus dedos e vou mostrar para vocês. Ó, olhem como ela está esticando. Olhem aqui, ó. Eu abro a massa entre os meus dedos e ela se abre como um véu. Ou seja, minha massa está no ponto correto. Cuidem para não bater demais para a massa acabar aquecendo, tá? Porque no momento que ela aquece e aí nós vamos colocar as gotinhas, começa a derreter essas gotinhas. Então é importante que este processo agora seja rápido. O processo da gente misturar as gotinhas de Choco Chips. A quantidade, você que vai saber exatamente a quantidade que você quer. Eu estou acrescentando uma quantidade para que quando a gente corte o nosso chocotone, esteja com gotinhas por toda a massa. Isso é muito importante e aquela pessoa que vai estar recebendo o seu chocotone vai fazer toda a diferença, ela vê que ele está bem recheado. Vou voltar para a batedeira, só que uma dica muito importante. Nós vamos apenas dar um pequeno pulse aqui, tá? Vai dar uma misturadinha e a gente já para. Porque nós não queremos que suba a temperatura da nossa massa e acabe manchando. Por quê? Porque essas gotinhas, elas são forneáveis, mas elas não devem ser misturadas na massa quente, tá? Sempre na massa em temperatura ambiente. Por que eu tô falando tanto sobre temperatura de massa? Porque a massa de panetone, como uma massa de pão, ela fica muito tempo batendo. Seja na mão ou na batedeira, ela acaba esquentando. E é importante que o nosso crescimento seja lento, para que o nosso panetone seja bem fofinho e molhadinho.
Agora que eu já misturei as gotinhas, eu vou colocar a minha massa aqui na bancada, com a bancada untada com óleo. Vou repartir e pesar e distribuir nas forminhas de panetone, aonde a massa vai ficar crescendo de 60 a 120 minutos. Nesse momento, ó, eu vou pegar a minha massa, vou fechar ela, tá? Sem ficar mexendo muito, para mim não aquecer a massa. E agora eu vou cortar em porções. Depois vou repartir mais uma vez. E aí eu já tenho mais ou menos aqui a quantidade, mas eu vou pesar de qualquer forma antes de colocar na forminha. Eu tenho aqui uma embalagem de tamanho pequeno e eu vou estar utilizando aproximadamente 150 gramas de massa para esta embalagem. Mas é importante vocês saberem que pode variar o peso, mas vocês nunca devem esquecer que eu vou preencher 1/3 do volume, da altura da minha forminha com massa. Por quê? Porque eu vou preencher, ela vai praticamente triplicar de volume, vou deixar ela descansando até alcançar um dedinho a menos da borda e aí que eu vou estar levando para assar. Então eu já tenho a massa aqui mais ou menos repartida e eu vou pesar. É importante vocês pesarem? Sim, é muito importante vocês pesarem. Por quê? Porque todos devem sair do mesmo tamanho. Então, se eu preencher aqui com 150 gramas, os demais deverão receber 150 gramas também. Principalmente porque quando a gente está fazendo um doce, quando a gente está fazendo um preparo e a gente vai fazer para vender, mesmo que seja para presentear também, é importante que ele seja padronizado. E daí a importância da gente sempre pesar. Vou tirar aqui uma quantidade, vou bolear. Se vocês quiserem, vocês podem primeiro bolear ela e ver a quantidade se está correta. Ó, 160 gramas, tá? Olhem como ela ficou dentro da embalagem. Se começar a grudar muito na mão, ó, passa um pouquinho de gordura. Determinar o tempo que cresceu o teu panetone, a massa do panetone, pode variar. Moramos em um país gigantesco, onde as temperaturas variam muito e pode levar de 60 a 120 minutos. A massa deve crescer até o ponto de um dedo e meio da borda. Não deixar passar disso. Porque se você deixar passar disso, na hora que ele crescer, vai se formar aquele cogumelo e ele vai tombar para o lado. Então, o que a gente faz? O restante do crescimento vai acontecer dentro do forno. Para dar um toque especial e ficar com ele bem redondinho, eu vou ensinar para vocês um segredinho. Pega uma tesoura ou pode ser uma lâmina que você tenha em casa, que você use na cozinha, e vamos fazer um X na nossa massa, delicadamente, para não correr o risco de murchar a nossa massa. Vou fazer em todos eles. Assim, quando ele crescer, vai crescer redondinho, sem rachaduras. E principalmente sem se formar assim aquele cogumelo e ele acabar quebrando. Agora ele está pronto para ir para o forno. Forno a 180 graus. Se o teu forno tem dourador, pode deixar para ligar o dourador uns 15 minutos depois que já estiver assando. Mas forno é uma coisa muito particular de cada um, né? Porque eles variam muito. Então, você fica de olho porque ele vai assar como um pão. Ele vai crescer, depois ele vai dourar por cima. Esta é a etapa perfeita que deve seguir. Crescer e depois dourar. Então agora eu já estou com o meu forno pré-aquecido, vou levar os meus mini panetones para assar.
Enquanto os meus mini chocotones estão no forno assando, vou ensinar para você como fazer uma ganache de caramelo com o nosso Selecta Supreme sabor caramelo, para você colocar por cima do mini chocotone. Gostaria de relembrar vocês que as medidas para a receita da ganache utilizando o nosso Selecta Supreme caramelo está na descrição deste vídeo. Então eu vou misturar creme de leite, a cobertura já está derretida. Lembre-se de derreter ou em banho-maria ou no micro-ondas, se for no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Caso você for derreter a sua cobertura em banho-maria, lembre-se de deixar a água ferver. Ferveu, desliga o fogo, deixa que suma o vapor e aí você coloca o recipiente com a cobertura. Já está completamente derretida a minha cobertura, vou colocar o creme de leite. Creme de leite pode ser em temperatura ambiente. Mexo vigorosamente. Caso você ache que se formou alguns gruminhos, você pode também passar o mixer ou até um fouet para misturar melhor. Mexeu bem, assim que incorporar, você vai deixar descansando essa ganache por pelo menos 2 horas para ela ficar mais consistente. E aí nós vamos poder utilizar para decorar o mini chocotone. Já estou com os meus mini chocotones assados. Agora eu vou ensinar vocês como a gente utilizar a ganache aqui para decoração. Vou começar então a decoração dos nossos mini chocotones. Eu coloquei a minha ganache em uma manga de confeitar para facilitar. Em casa, se vocês tiverem a oportunidade, é muito melhor de estar trabalhando. Só eu gostaria assim, ó, que você não esquecesse de cuidar o tempo de descanso da ganache, tá? Por quê? Porque ela fica molinha assim que a gente faz. Então a gente precisa passar pelo tempo de descanso. Isso tudo que eu tô mostrando aqui para vocês é para despertar o talento de vocês para decoração, tá? São opções para vocês fazerem de diferentes maneiras. Mas usem a criatividade também. Outro detalhe importante, vou relembrar. Vocês podem estar colocando um bico de confeitar aqui na ponta da manga e fazer algum trabalho com bico em cima do panetone. Eu tenho aqui chocolatinhos, tá? Com o tema Natal. Fiz eles em cobertura meio amargo, branco e com a cobertura Selecta Supreme caramelo também. Tenho brigadeiros e tenho o nosso granulado macio de chocolate também para ajudar na decoração. Então eu vou colocar um pouquinho de granulado e vou começar utilizando um brigadeiro aqui no topo. Vou utilizar um homem biscoito com a cobertura Selecta Supreme caramelo. E vou colocar aqui, ó, a menina biscoito com nossa cobertura Selecta Supreme meio amargo. E assim eu tenho opções para vocês decorarem o mini chocotone de vocês. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, deixar aqui o seu comentário dizendo o que você achou da receita e nós temos muito mais receitas esperando por você nesse Natal.